Olá, meus queridos! Passando aqui para deixar meu relato, segunda onda, final. Terminei a segunda, já pedi minha terceira. Dessa vez eu pedi também para o meu filho, então vamos ser eu e meu filho fazendo ressonância. Tá, assim, maravilhoso, tô super feliz. E não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, porque é um comprometimento que eu tenho com vocês, né? De estar sempre aqui postando alguns relatos, até mesmo porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas que têm interesse pela ferramenta, as pessoas que querem uma evolução espiritual, se desenvolver, né, de crescer pessoalmente. É a minha contribuição aqui para vocês, para todos nós, né? Assim como outros fizeram, né? E eu fui uma beneficiada com esses relatos aí. Tem vários ressonantes que vieram aqui colocar a cara para bater, né? E nos ajudar também, nos trazendo o relato deles. E é por isso que eu continuo fazendo, né, os meus relatos. Não é o foco do canal, não é só ressonância harmônica, o foco aqui é o desenvolvimento pessoal, é o crescimento, é a evolução, né, tanto na espiritualidade quanto no autoconhecimento, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, expansão da consciência. Mas eu me comprometi e eu quero continuar fazendo aqui os relatos para vocês, inclusive porque me ajuda muito também, né, quando eu venho aqui falar com vocês e eu acabo recebendo comentários, né, e WhatsApp, direct das pessoas que estão no mesmo caminho, que se sente com congruência com o que eu estou vivendo. E esse fato, o fato da gente compartilhar o que a gente está vivendo com os outros, acho que ajuda muito, né, na nossa evolução. Gosto dessa expressão, né, que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Estou aí no meu 6º mês, né, terminei meu 6º mês de ressonância. E está sendo maravilhoso, como eu disse para vocês, uma grande vitória para mim. E meu filho, ele pediu para fazer ressonância. Assim, não fui eu que insisti ou que ofereci. Ele me ouve falar dos assuntos, eu estudo, ele me vê, né, acordando 5 horas da manhã para estudar, para ler, para meditar. Apesar da minha carga horária de trabalho, eu faço tudo isso com muita alegria, muita gratidão. E ele notou a mudança, né, tão grande que foi nesses últimos 6 meses. Assim, minha vida, para mim, foi um salto quântico, porque minha visão de mundo mudou completamente, como eu vejo a vida mudou completamente. Então, eu só tenho a agradecer, eu estou muito grata, muito feliz com os meus resultados. O que eu percebi, né, nessa segunda onda foi um mergulho profundo mesmo nas minhas sombras. Eu mergulhei fundo mesmo, buscando, né, realmente a integrar minhas sombras e de maneira mais carinhosa, né, amorosa, porque a gente tem tendência a querer esconder, né, a querer resistir, a querer, né, ficar sempre nos culpando ou nos criticando, nos autopunindo pela preguiça, pelo egoísmo, né? pela a nossa falta de altruísmo, de compaixão, às vezes. É o ego, né? Nosso ego e o controle, querer controlar tudo. Gente, incrível a nossa falta de autenticidade. E eu comecei a mergulhar fundo mesmo. No segundo, terceiro mês, né? Segundo e terceiro mês de ressonância foi realmente isso. Trabalhar os meus relacionamentos com as pessoas, a minha relação com a natureza, com a vida, como eu vivo na vida, né? Como eu estou no mundo. E o que eu quero deixar como legado para a humanidade, o que eu quero deixar na natureza, como eu estou retribuindo o que a natureza me traz, o que a vida me traz, né? O que o universo me dá. E eu percebi, gente, que assim, eu encontrei tanto egoísmo, mas tanto egoísmo, tanta mentira, tanta máscara, e foi assim um processo bem doloroso, mas eu estou encantada, sabe, com essa
essa consciência toda que veio para mim, eu senti uma conscientização tão grande do ser humano, tanta compaixão, tanto amor, né? E comecei a olhar através das outras pessoas, através do que as pessoas me mostram, do que eu vejo nelas. Eu comecei a ver meu reflexo assim, em cada uma delas, em cada defeito, cada qualidade. E eu comecei a realmente ficar presente, ao invés de criticar, ao invés de reclamar das pessoas, ao invés de ficar olhando, né, o lado sombra das pessoas e começar a criticar. Eu comecei a olhar para mim, dentro de mim, né? E usar esse reflexo, porque o outro nada mais é do que um espelho, né? O efeito espelho que eu falo, né? Que a gente tenta fugir, mas o outro chega e coloca o espelho na nossa frente e querer mudar as outras pessoas. Gente, como eu queria mudar as pessoas, como eu ficava tentando enfiar a goela abaixo para as pessoas, as coisas. Eu descobri assim, eu me senti como se eu estivesse descascando uma cebola gigante, sabe? Você tira uma casquinha, vai tirando mais casca, vai tirando mais casca e você descobre uma outra sombra ali de baixo. Assim, eu descobri tanto egoísmo, vitimismo. É muito duro descobrir isso, né? É muito duro a gente mergulhar nesse lado, na nossa parte que a gente não quer mostrar, né? Então, o que acontece é que a gente desenvolve outras máscaras, né? Outras cascas para esconder aquelas. E a gente vai só criando mais cascas, né? E aí, até você conseguir, né, identificar essas casquinhas, e você tira uma fininha, outra mais grossa, é bem doloroso. E é a razão pela qual eu agradeço quando vem uma catarse, porque a catarse, ela faz você olhar para aquilo, você não tem como fugir, né, das suas sombras. E eu fui fazer um trabalho, eu fiz um trabalho muito profundo, né, em mim mesma. Estou fazendo ainda em questão dos relacionamentos, que estava sendo muito desafiador para mim durante a ressonância. Foi o que eu tive mais dificuldade, foi nos meus relacionamentos, minhas amizades com as pessoas. Aceitar, né, que eu atraí aquelas pessoas e entender, ter compaixão pelas pessoas, porque entender que elas estão num espaço que eu estava antes, né? E que agora eu tenho que ser amorosa e puxar elas o máximo possível, com compreensão, com entendimento, com amor, com carinho, né? Ter mais abertura de espírito. E eu não estava, no início eu não tive isso. Eu comecei a subir mesmo no ego, e eu vou ser bem sincera com vocês, teve uma fase aí que eu passei assim que, pra mim, assim, o ser humano tava perdido, sabe? Era só eu que tava bem. Foi realmente isso, gente. Não consciente, sabe? Não era consciente, mas foi o que eu descobri. Foi o que eu descobri. Inclusive em relação ao meu companheiro de vida, que não tá no mesmo caminho que eu, na mesma jornada, né? Ele gosta, ele se interessa pelos assuntos que eu falo e tudo, mas ele não tá no espaço que eu tô, ele não tem a curiosidade, né, de ir mais fundo, ele ainda não tá chegando lá. E eu queria enfiar aquilo goela abaixo pra ele, gente. Eu tentava ficar enfiando as coisas pra ele, insistindo, e às vezes até era um saco. Gente, eu tava muito chata. E aí eu comecei a perceber, né, que chegou um dia que eu sentei, passei 2 dias, né, realmente bem introspectiva. Eu até fiquei um tempo sem colocar vídeo aqui, alguns dias, assim, eu não tô colocando vídeo muito toda semana, como eu tava colocando, porque tá sendo bem legal, né, essa parte, mas necessita bastante tempo, né? Então é isso, essa segunda onda tá sendo realmente de consciência mesmo, expansão. Eu tô sentindo que a minha consciência, ela expandiu, mas ela expandiu de uma maneira tão, assim, rápida, que até eu mesma, às vezes, eu tenho certa dificuldade de entender, sabe? E tá bem mais
claro para mim, eu tô tendo muito mais clareza em relação à vida, em relação às situações que acontecem na minha vida. Eu aceito, eu tenho acolhido, né, as coisas, os desafios com muito mais sabedoria, com muito mais calma. Controle emocional tá maravilhoso, autocontrole, assim, tá assim, extraordinário. Me sinto muito mais presente na vida, mais alerta. É como se eu pudesse ver, né, e sentir tudo, todas as coisas, uma razão de ser, com os animais, né? Uma compreensão maior, uma conexão com a natureza, uma conexão com a vida, uma conexão com tudo. Eu tenho tido momentos maravilhosos de meditação, a meditação está assim, maravilhosa. Eu nunca imaginei que eu iria um dia não querer sair da meditação, que eu ia achar pouco meditar 30, 40 minutos por dia. Nunca imaginei na minha vida. Eu sempre tive uma busca muito grande, uma curiosidade, muito grande pelo crescimento, né, pessoal, pelo desenvolvimento pessoal. Eu adoro desenvolvimento pessoal. Eu sou apaixonada pelo crescimento do ser humano, pela evolução da humanidade. Eu acredito que cada um de nós, cada um se fizer a sua parte, a gente pode mudar o mundo, e eu acredito muito nisso. Mas eu nunca pensei que eu ia chegar a meditar assim tanto tempo e gostar disso. Eu tô me sentindo muito ligada mais à espiritualidade. Não foi a intenção, não foi o foco, né, quando eu entrei nessa jornada da ressonância harmônica. Claro, eu pedi a ressonância harmônica, eu queria elevação espiritual, conexão com a minha centelha, fusão com o todo. Pedi muitas consciências também que eu admiro, que eu acho que fizeram a diferença nesse mundo. E inclusive a Louise Hay, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu pedi a consciência dela, né? E de várias outras aí que eu não vou começar a enumerar aqui, porque são muitas. E eu tenho sentido isso realmente assim, eu tenho sentido na pele, sabe? Essas consciências operando através de mim. E hoje em dia eu acredito muito que o universo, ele é realmente assim, inteiramente consciência, energia. Eu sinto as coisas, eu ouço, parece que eu estou ouvindo assim, as árvores. Às vezes eu abraço uma árvore e parece que eu estou ouvindo o som, sabe? Vindo lá do fundo da terra, é maravilhoso. E meu filho, ele notou essa mudança, minha relação com ele também sempre foi boa, mas eu me sentia como se eu estivesse controlando ele, sabe? Hoje em dia, a minha relação com ele é realmente uma relação mais saudável. Eu sinto a diferença. O meu desapego também, bastante desapego. Eu tenho me desapegado assim de tudo, de todos, das coisas. Eu tenho sentido esse desapego, eu tenho sentido essa calma, essa serenidade que me circunda. É como se fosse uma luz que nos envolve, assim, sabe? É difícil explicar, porque quando acontece, às vezes não todo dia, mas algumas vezes, quando eu estou meditando, é como se eu e a cadeira fôssemos a mesma coisa. É uma experiência maravilhosa. Eu não consigo mais olhar para as pessoas e ter aqueles julgamentos, sabe? Aqueles pontos de vistas limitados. Aos poucos eu estou me libertando, assim, cada vez mais do julgamento, de julgar tanto a mim, né? Porque eu me dei conta do quanto eu me julgava, do quanto eu exigia de mim, do quanto eu me cobrava, sabe? Isso também parou, eu não estou mais nessa cobrança, sabe? Eu sei que cada coisa tem seu tempo. Eu entendi que a vida nos traz, né, as situações, os desafios, à medida que vamos evoluindo. Quando eu recebo um desafio assim que eu acho grande, né, eu falo assim, que maravilha. Isso significa que eu estou mais evoluída, né, que eu estou crescendo. E eu agradeço, porque eu falo, se a vida me mandou um desafio desse tamanho, é porque, né, eu estou crescendo. Tá sendo, assim, maravilhoso. No início eu tive muita dificuldade pelo fato de aqui no Canadá, eu estava sentindo muito sozinha.
em relação a todos os assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu sentia que não tinha tanto interesse em volta de mim, né? Só que esses últimos meses tem aparecido pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Isso, assim, me trouxe uma alegria tão grande. Apareceu pessoas para me ajudar. Eu tenho ajudado bastante com conhecimento, né? Com conselhos, com escuta. E aparece, assim, parece que a pessoa aparece na hora que que a gente está mais inspirada, sabe? Eu sinto a conexão com a minha centelha bem presente, eu estou muito conectada. Outro dia uma amiga estava passando por uma situação bem complicada e ela começou a conversar comigo, chorando, e estava bem, assim, triste. Eu senti a tristeza dela, sabe? Ela estava, assim, se sentindo demunida, impotente. E eu consegui sentir aquela vibração dela e eu consegui ouvir ela sem julgamento, sem ficar com aquelas considerações, aquele oceano de opiniões que a gente começa a ter na nossa mente, né? Aquela vozinha falando lá atrás. Eu fiquei presente para ela e eu senti muita alegria e parecia que eu respondia para ela as coisas e eu não sentia que era eu que estava respondendo. Parecia que era a minha centelha falando através de mim. Foi realmente uma experiência assim maravilhosa que eu senti, foi uma conexão muito grande. Eu tô assim, uma paciência incrível, tolerância, foco, a minha determinação tá realmente maravilhosa. Eu tô sentindo esse poder dentro de mim, né? Já cocriei meus cursos, cocriando tudo que eu quero. Sinceramente, assim, com uma facilidade bem grande, sabe? Eu já consigo cocriar. Se eu preciso de dinheiro, rapidinho. Tipo assim, 2, 3 dias eu já cocrio. Outro dia eu tava precisando de $500 e apareceu uma situação, eu precisava ali de $500 e eu tinha pouco tempo para encontrar o dinheiro. 24 horas depois eu consegui cocriar os $500, assim, numa rapidez incrível. Eu também teve uma situação aí que eu precisava, né, de arrecadar um dinheiro um pouco maior, né, uma quantia maior, e parecia assim, eu só fiz a pergunta para o universo e parece que as situações foi aparecendo, as pessoas, foi aparecendo ideias, inspirações, e eu fui fazendo e penso que não, tava lá a quantia. Tá sendo uma experiência extraordinária. No início, né, no segundo mês da segunda onda, eu até tive dúvidas se eu ia continuar, se eu não ia. Passei por um período de catarse também. Passei por um período de dúvida, de duvidar da ferramenta, de duvidar dos resultados, de duvidar de tudo. E logo depois eu meditei, pedi ajuda, né? Pedi a minha centelha, pedi para ela me guiar. E para ela me dizer claramente se eu estava, né, me auto-sabotando, se havia razão, né, para aquelas dúvidas. E eu senti que não tinha razão nenhuma, que era meu ego tentando me sabotar de novo, era meu ego agindo ali, né? Então tá sendo um processo muito maravilhoso que eu tô amando. Claro que os resultados que eu tô tendo não é só a ferramenta, não é só a ressonância harmônica, gente, porque é muita responsabilidade que a gente coloca no professor, na ferramenta, né? Então, claro que a gente tem que fazer nossa parte e não pense que você vai ficar sentadinho aí na cadeira e que os resultados vão vir. Não, as inspirações vão vir, se você fizer por onde, e a gente tem que fazer nossa parte, e é importante também, tem que crescer, né? Quanto mais vida interior você tem, mais você vai ter resultados. Eu notei a diferença. Eu não me reconheço. Se você me pergunta quem eu era há 6 meses atrás, gente, eu não tinha paciência nenhuma. Eu não tinha um pingo de tolerância. Eu reclamava o tempo todo. Eu reclamava de todo mundo. Eu agia assim, inconscientemente, às vezes no piloto automático. E isso, gente, eu já estudo lei da atração há muito tempo. Eu já estou nessa
nesse processo de desenvolvimento pessoal já faz muito tempo, mas eu nunca me dediquei tanto quanto agora, assim, sabe? Eu sempre não levei muito a sério. Fazia minhas visualizações e eu achava assim, tô precisando disso. Aí eu visualizava, fazia minhas coisas, mas depois que eu adquiria aquilo, eu não continuava, sabe? Então era um certo egocentrismo, né? E, enfim, só tenho que agradecer, perdão, auto-perdão, amor. Tô sentindo uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade também para sentir, sabe? Era amor. Eu nunca entendi o amor. Eu achava que o amor era fruto de uma imaginação, que isso não existia, né? Chegou uma época da minha vida que eu achava que o amor não existia. E agora eu tenho a confirmação que existe. A minha conexão com meus animais de estimação, eu sinto o amor deles, eu sinto o amor do meu filho quando eu abraço, né? Eu tenho mais clareza em relação à vida, em relação às situações que aconteceu na minha vida. Geralmente também eu vejo, né, as 7 leis universais operando cada dia em minha vida, né? E uma delas é a lei do mentalismo, que eu tenho observado bastante. A lei da correspondência também, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, né? Do livro O Kaibalho, que eu estudei, que eu estou estudando, que eu estudo, reestudo, leio, releio. Livros, gente, eu tenho lido tantos livros maravilhosos, eu tenho estado assim numa fome de conhecimento tão grande, uma busca pela sabedoria. Eu descobri um grande interesse, né, pela filosofia. Eu já tinha, né, muito interesse pela filosofia, eu sempre gostei muito de filosofia, mas eu tô apaixonada pela filosofia, tô apaixonada. Se eu pudesse, eu entrava numa escola de filosofia e ficava lá, morando, dormindo, só estudando. Tô adorando, muita disposição, muita alegria, muito amor, muito foco. A gratidão tá enorme, assim, eu sinto muito grata pela vida, por tudo e por todos. Tenho sentido também presença, né? A presença, né? Eu tenho estado bem presente e eu tenho sentido e ouvido também, né? Mais as pessoas, as coisas. Às vezes eu tô andando, caminhando e parece que eu ouço os passarinhos, parece que estão conversando comigo. É incrível, assim, é maravilhoso. Tá sendo um processo, assim, incrível. Eu pedi, né, a minha terceira onda, enviei o pedido hoje e pedi a primeira pro meu filho. Pedi também para ser ativada à distância. Isso vai me ajudar muito, eu tenho certeza, e vai contribuir também. Eu já estou soltando bastante, já soltei, mas eu sinto ainda algumas resistências por certas coisas que eu não consigo ainda identificar, mas eu acho que o fato de fazer a ativação à distância vai também contribuir com essa parte também, porque o soltar, ele é cotidiano, né? A gente tem que estar soltando o tempo todo, e tem certas situações que às vezes eu me pego ali segurando aquilo. Você segura, é como segurar uma panela quente na mão, né? Acaba queimando, né? Enfim, então, gente, é isso aí, a minha segunda onda, o meu relato para vocês. Eu perdoei todo mundo, como vocês já viram, né? Já tem vários vídeos meus aí falando sobre isso. Já tenho cocriado, já tô cocriando com facilidade. Minha situação financeira melhorou muito, tá bem, tô ótima. Assim, fiz vários treinamentos, tô fazendo mais treinamentos também. Então, assim, eu não tô parando, eu tô estudando muito, tô trabalhando bastante também. Eu trabalho 5, 6 dias por semana, eu trabalho a tempo integral aqui no Canadá, né? Então, o tempo para estudar, que eu tenho, ele é bem pouco. E eu estava sentindo muito cansaço físico, né? No início da segunda onda. Os 2 primeiros meses eu senti muito cansaço. Um cansaço físico, assim, e uma confusão mental muito grande. Por que isso aconteceu?
porque eu descobri, né, porque eu estava resistindo muito, né, às mudanças que a ferramenta tem trago para mim, as mudanças internas, né? Tinha muita coisa que eu não tinha soltado, que eu estava segurando. E outra coisa também que eu descobri é que eu estava com uma ganância muito grande de adquirir todo o conhecimento de uma vez. Que eu tinha que estudar todas as consciências que eu pedi. Que eu tinha que todo dia estar estudando. Eu tinha que ler não sei quantos livros por dia. Eu estava colocando muita pressão e muita cobrança em mim mesma. E não estava sendo legal. Não estava sendo legal. Então, não faça isso. Cada um tem seu tempo. Até o professor Couto fala, ele mesmo, que tem um tempo, é passo a passo, é um processo. A gente tem que respeitar, né, o tempo, porque o seu tempo e o tempo do universo, às vezes você acha que você vai dar um salto quântico em 6 meses ou em 3 meses e finalmente é em 1 ano, né? Então a gente tem que ter paciência. Foi o que eu descobri, paciência, paciência. E solta, né? Solta, vai soltando. Cada dia solta um pouquinho, pouquinho. Acolha suas sombras. Eu acolhi as minhas também, tenho acolhido bastante. Até mesmo o egoísmo, né? Eu tenho acolhido. Descobri que eu contava tanta mentirinha pra mim, que eu mentia. E claro que se eu mentia pra mim mesma, eu mentia pros outros, né? Então, olha, gente, foi um processo bem engraçado, doloroso, mas engraçado. Hoje em dia eu acho engraçado. Foi muito legal e eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer. Todos os pedidos que eu fiz, conteúdos de livros, sabe? Pedidos que eu fiz que eu nem lembrava. Eu fui ler meus pedidos e eu falei, olha, isso se realizou. Eu fiquei tão feliz, assim, coisas que eu tinha esquecido. E se realizou e eu estou muito, muito, muito contente. Tenho estudado bastante. Um livro que me ajudou muito nesse processo foi o Kybalion, As 7 Leis Herméticas, né? E o outro livro também que me ajudou muito, realmente, assim, foi um divisor de águas, foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que me ajudou muito a entender, né? A dissociar, né? O não manifesto do manifesto, que é como ele fala no Poder do Agora. Em francês ele fala o não manifesto, né? A consciência, né? O todo. E reconhecer essa centelha divina que tem dentro de nós. A minha conexão com a centelha divina também, que isso é a primeira coisa a buscar, né? Eu acho que qualquer outra coisa é dado por acréscimo. Mas buscar, né? Adquirir vida interior, adquirir sabedoria, é isso que vai te ajudar realmente. E se conhecer, aceitar você, acolha você. Você é único no universo, ele seria incompleto sem você, né? Mesmo com as suas sombras. Nós somos um todo. As nossas sombras faz parte de nós e temos que integrá-las, né? Com respeito, com sabedoria. E ser grata, né? Gratos por estar vendo, por estar consciente delas. Porque a partir do momento que você traz as suas sombras do seu inconsciente para o seu consciente, você começa a ter controle sobre elas. Você começa a desenvolver, né, uma maneira de lidar com elas de maneira dócil, de maneira realmente integrada. Você consciente, você está consciente delas ali. E elas não te sabotam mais. A partir do momento que você reconhece a sua sombra, elas param de te sabotar. Geralmente, quando você está se sabotando, é porque tem sombras ali que não são reconhecidas, né? Que são reprimidas. Então, a gente tem que ressignificar aquilo tudo, os acontecimentos na nossa vida. Nada na vida é por acaso. Tudo faz crescer. Até uma folha que cai da árvore faz a gente crescer. Então, se você está consciente, presente para a vida vai te trazer, né, os desafios necessários para você superar e chegar lá onde você quer chegar. Então, meus queridos, ficou longo o vídeo, mas não tem como fazer um vídeo, né, nesses assuntos
de 5 minutos, de 7 minutos. Então, se você não tiver paciência para assistir esse vídeo, se você não tem tempo, não tem 30 minutos para se dedicar, né, ao seu autoconhecimento, verifica se você não está muito apressadinho, tá? Então, deixo aqui o meu carinho para vocês, o meu amor e gratidão por vocês estarem aí comigo nessa jornada. Gratidão por me acompanhar nesse meu canal. E até o próximo vídeo. E depois eu volto para contar como está sendo a experiência com o meu filhote. Um beijo e até o próximo vídeo. Gratidão.